Mas eu comecei abrindo o culto com o Salmo 150, onde diz que toda criatura que respira, louve ao Senhor. Amém? E antes de compartilhar a palavra, eu queria compartilhar um testemunho de algo muito simples que aconteceu esta semana, mas com muita graça e muito poder de Deus, porque eu tenho entendido que Deus, Ele se revela nas coisas simples. Jesus era um homem simples, né? O povo daquele tempo esperava um rei cheio de pompa, cheio de ouro, cheio de riquezas, e aí vem um homem simples. Então a gente tem que aprender que Deus, Ele manifesta muitas vezes ao nosso redor nas coisas simples. Muitas vezes a gente não dá atenção às coisas que o Espírito Santo está nos mostrando. O que eu queria compartilhar é que esta semana eu e a Tânia fomos com o Luciano e a Denise ministrar na casa de um casal. E esse casal, ele tem, talvez você vai até rir, porque é uma coisa muito simples, mas com muito poder. Esse casal, eles têm 3 passarinhos assim na sala, 3 gaiolas, 2 canários e um periquito. E nós estávamos lá à noite. Vocês sabem que passarinho à noite dorme, não dorme? Quem aqui já teve passarinho em casa? Passarinho à noite dorme, não dorme? Ou eles ficam cantando? Dorme, tá bom. E nós estávamos lá ministrando, compartilhando a palavra, e aqueles passarinhos quietinhos. E no final nós fomos orar. E nós começamos a orar, e aqueles passarinhos, eles começaram a cantar. A hora que eu terminei de orar, eu abri o olho, e o dono da casa falou assim: mas o que aconteceu com esses passarinhos? Eles nunca cantam de noite. E na hora me veio algo, e eu falei para ele, eu falei assim: você sabe por que eles estão cantando? É porque eles entenderam que o Criador está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o passarinho, ele foi feito para louvar ao Senhor. Toda vez que ele abre o seu bico para emitir um som, ele está louvando ao Senhor. Vocês percebem como é uma coisa simples, mas de muito poder? O Luciano e a Denise estavam lá. Na hora a gente não entendeu muito, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração que aqueles animaizinhos estavam reconhecendo que o Criador estava ali. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã a respeito da terceira pessoa da Trindade. Eu queria falar a respeito do Espírito Santo. Nós já vimos aqui o Elvis falando sobre a pessoa de Jesus nas últimas ministrações, o Alcione falando sobre o Senhor, né, Deus, o seu reino. E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre o Espírito Santo. Não menos importante, muito pelo contrário, né? Nós sabemos que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito, mas eles são um. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo do 15 ao 18. João 14, 15 a 18. Olha o que Jesus fala aqui: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Algumas versões falam consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Você pode falar amém? Isso é uma promessa de Jesus que se cumpriu nas nossas vidas. Uma parte, porque ainda Ele vai voltar para nos buscar. E o outro versículo, acho que ela bateu a cabeça. O outro versículo está em João 7, 38 e 39. Um pouquinho para trás aí de onde você leu.
A palavra diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Queridos, quem é o Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? Quem é o Espírito Santo? Você não precisa abrir, mas em João 14, 26, a Bíblia nos revela assim: mas o conselheiro, que quer dizer, consolador, ajudador, intercessor, advogado. Vocês sabiam que nós temos um advogado diante de Deus, que advoga por nossa causa? Um fortalecedor, um auxiliador. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ou seja, quando Jesus fala em meu nome, Ele está falando em meu lugar, para me representar e agir a meu favor. Jesus falou isso. Ele lhes ensinará todas as coisas e lhe farás lembrar tudo o que eu lhes disse. Tanto é que os apóstolos, os discípulos de Jesus, escreveram todos os livros do Novo Testamento, porque o Espírito Santo os fez lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Esses dias eu conversava com uma pessoa, essa pessoa me falou assim: tem coisas que eu leio na Bíblia e não entendo. Eu falei: quando você lê alguma coisa e não entender, ore para Deus, para que o Espírito Santo te revele, porque o Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, inspirando irmãos para escreverem a Bíblia. Foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia. Por que Ele não vai revelar se a gente pedir? Ele se revela. Queridos, o nosso Deus no qual nós cremos, Ele é um Deus triuno. Ele é um único Deus em 3 pessoas diferentes. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A palavra diz em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus, o Filho, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Então são 3 em 1. Eles são 3 pessoas inseparáveis. Em Judas 1:20 também diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebem aqui a palavra fala novamente das 3 pessoas, que são uma. Um único Deus em 3 pessoas. Muitas vezes, quando nós estudamos a Bíblia, o Espírito Santo ele aparece representado por símbolos. Vocês querem ver? Vocês não precisam abrir. Mas em Lucas 3,16, a Bíblia se refere ao Espírito Santo como um fogo. Em Atos 2,2, a Bíblia se refere ao Espírito Santo como um vento impetuoso. Em João 7, 37 e 39, como água, como rio, como chuva. Está se referindo ao Espírito Santo. Zacarias 4, de 2 a 6, se refere ao Espírito Santo como óleo. Em Efésios 1,13, como selo. Em Mateus 3,16, como pomba. Porém, o Espírito Santo não é nenhum desses símbolos. Ele apenas aparece representado por eles nessas passagens. O Espírito Santo não é isso aqui. Ele está apenas sendo representado por uma figura de linguagem. Sabe por que ele não é isso aqui, queridos? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele não é fogo, ele não é água, muito menos pomba. Isso é um símbolo que foi usado. O Espírito Santo é Deus. A palavra diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muitas vezes nós confundimos essa liberdade, queridos. Nós temos liberdade no nosso meio, mas a palavra também está falando da liberdade que nós temos de nos achegarmos até o Pai. Você sabe por quê?
Porque se você pegar o povo do Velho Testamento, eles não tinham liberdade para chegar até Deus. Vocês lembram que eles tinham que pegar uma oferta, chegar até os sacerdotes recebiam aquela oferta, o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles sacrificavam aquilo em favor dos pecados daquela pessoa, e eles iam lá interceder diante de Deus, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ainda entrava com uma cordinha amarrada, com sinetes ao seu redor, porque enquanto eles estivessem ouvindo o barulho daqueles sinos, eles sabiam que ele estava vivo, e se ele morresse, eles não poderiam entrar nem para pegar o corpo dele, eles puxavam ele pela corda. Vocês percebem o que Jesus fez? Hoje eu e você, nós temos a liberdade de entrarmos nos santos dos santos e falarmos diretamente com Deus, face a face. Porque onde há o Espírito, aí há liberdade. Nós temos que aprender como igreja a valorizar essa liberdade que Jesus conquistou para nós. A liberdade que o Espírito Santo nos dá. Algumas pessoas fazem uma tremenda confusão, falam que o Espírito Santo é uma energia cósmica, falam que ele é um anjo, falam que ele é uma substância, uma nuvem que paira sobre a cabeça dos cristãos. E muitos outros enganos. Mas vocês viram aqui quando nós lemos João 14, do 15 a 16, Jesus falou assim: o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. É por isso que eles tratam o Espírito Santo dessa forma, como uma nuvem, uma força, né? Mas isso para nós que conhecemos o Senhor, nós não tratamos dessa maneira. Isso é somente para aqueles que não conhecem, que pensam que o Espírito Santo é isso. Aqueles que não dependem dele, aqueles que não dão espaço para ele. Vocês sabiam que nós temos que dar espaço para o Espírito Santo, queridos? Você sabia que se você não der espaço para o Espírito Santo, ele não vai usar a tua vida? Sabe por quê? Porque ele é um cavalheiro. Ele não usurpa nada. O Espírito Santo, ele quer ser convidado. Ele quer ser convidado para fazer parte da nossa vida. Ele quer ser convidado para dirigir a nossa vida, para solucionar as nossas coisas, sejam elas boas ou ruins. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos que o Espírito Santo ele está morando aqui dentro. O Espírito Santo, se você não sabe, você vai saber hoje. O Espírito Santo ele habita dentro de cada um daqueles que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e desceu as águas e se batizou, e o velho homem morreu, e uma nova criatura ressurgiu, não mais como servo, não mais como escravo, mas como filho. Amém? Aí o Espírito Santo veio e vem habitar dentro de nós, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo está nesse lugar aqui, queridos, não é porque aqui tem ar-condicionado, porque aqui está limpinho, porque aqui é um salão gostoso. O Espírito Santo está aqui nesta manhã, porque eu e você estamos aqui. A hora que isso aqui ficar vazio, fica vazio. Nós não cremos em templo feito por mãos humanas. Nós cremos no templo do nosso coração. E como que está o templo da tua vida? Como está o templo do teu coração? Como está a tua vida? Na verdade, queridos, essas pessoas, elas não conhecem o Espírito Santo. O mundo não conhece, porque o Espírito Santo ele é revelado na palavra de Deus. Quem apresenta o Espírito Santo para a igreja é a palavra de Deus. Nela nós vemos que o Espírito Santo, ele é do mesmo modo que o Pai e o Filho. Hebreus 9,14 diz que ele é eterno. Salmo 139, 7 e 10 fala que ele é onipresente. 1 Coríntios 2,10 diz que ele é onisciente. E Lucas 1,35 diz que ele é onipotente. Vocês já pensaram, amados? O Espírito que habita em nós, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele é onipresente, né? Está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas.
toda a ciência, toda a sabedoria, tudo que está passando pelo teu cérebro nesse exato momento, o Espírito Santo sabe. Porque a Bíblia diz que Ele conhece as nossas palavras antes mesmo dela chegar aos nossos lábios. Quando as nossas palavras nascem no nosso coração, antes dela chegar na boca, o Espírito Santo já sabe. E Ele também é onipotente, Ele pode qualquer coisa. Opa! O Espírito que habita em mim, Ele pode qualquer coisa? Pode. E vocês vão ver algo tremendo. Eu vou falar daqui a pouco, porque Jesus, Ele sabia disso. E nós temos que saber também. Então, amados, nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus, quando fala do Espírito Santo, Ele o apresenta como uma pessoa, alguém semelhante a Ele, e que estaria conosco para todo sempre. Nós lemos lá em João 14,15, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Para sempre, é sempre, amados. É durante esta vida e é lá na vida eterna. Nós vamos estar com o Espírito Santo junto conosco. Nós vamos estar na presença do Pai, na presença do Filho e na presença do Espírito. E enquanto estivermos aqui nesse plano terreno, o Espírito Santo está conosco, enquanto nós vivermos. Amém? Eu estava estudando, queridos, sobre isso. Quando Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro, Ele não dá a intenção de que seja outro tipo de pessoa. Porque a palavra no grego que foi usada é a palavra allos. Sabe o que significa allos? É outro da mesma espécie. Eu estava conversando com um irmão essa semana e eu estava explicando isso. Se eu vou na casa do Alcione e ele me serve um copo de suco de laranja, e eu bebo aquele suco, eu falo, Alcione, me traga outro suco, por favor. Ele pode interpretar que eu quero um suco de limão, tipo um outro suco. Agora, se eu falar, Alcione, me traga o outro suco desse que você me serviu, ele vai trazer o suco de laranja. E é nessa forma que Jesus está se referindo com a palavra allos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador da mesma espécie de Jesus. Amém? Não é algo diferente. Não é nuvem, não é força, não é energia, nada disso. É uma pessoa. Se você não sabia, isso vai saber a partir de hoje. O Espírito Santo tem que ser tratado como uma pessoa. Eu queria dar um rápido testemunho aqui de quando eu me converti. Alguns já ouviram, mas como diz o Alcione, vocês me amam. Quem já ouviu vai continuar me amando, que vai ouvir de novo. Amados, eu tinha 25 anos, eu estava na recepção de um hotel, esperando o representante passar para me apanhar para ir trabalhar com ele, e naquele dia, naquela recepção, não tinha ninguém. Estava só a televisão ligada, se não me engano, não sei se era Bom Dia Brasil, Fala Brasil, alguma coisa. E eu estava ali naquela recepção daquele hotel, ao fundo estava o atendente lá, o balconista, e eu sentado ali. De repente, queridos, eu escutei e uma voz que falou assim, Marcos. Eu lembro que todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Você sabe por quê? Depois eu fui entender, no dia eu não entendia. Porque o meu espírito reconheceu que quem estava me chamando era o Criador. Quando ele falou, Marcos, eu falei, quem é? E aí ele falou assim, eu sou aquele que te ama. E aí Deus começou a conversar comigo de voz audível, como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa. Eu lembro que eu olhei para o rapaz no balcão, e ele estava rindo, porque ele achou, o cara agora bateu o pino, né? Eu comecei a conversar com Deus em voz alta, e eu ouvia Deus falando comigo,
e Deus me trazendo o arrependimento da vida que eu levava, porque eu estava desviado. Para quem não sabe, eu nasci num lar evangélico, aos 15 anos de idade eu me desviei, e aos 25 anos, 10 anos depois, eu já estava casado com um filho. O Senhor me resgatou. E nesse dia, quando Deus falava comigo, eu senti um desejo tão grande, mas tão grande, de me ajoelhar ali e começar a chorar e falar para Deus que eu queria receber Ele, que eu corri, falei: dá a chave do meu quarto. Peguei a chave dentro daquele elevador, parece que levou um século para subir. Quando o elevador abriu, eu corri na porta do quarto, abri, fechei a porta, eu já caí de joelhos. Eu não estou aumentando nada, queridos. Eu estou até diminuindo, porque senão eu ficaria todo o meu tempo aqui contando. E eu falei: Senhor, a partir de hoje eu quero uma nova vida. A partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. E eu lembro que eu orei e chorei. Dali um pouco tocou o telefone, o rapaz falou assim: o seu representante já está aqui embaixo lhe esperando. Eu falei: já desço. E eu desci com o olho todo vermelho. E olhem a coincidência, esse rapaz que foi me pegar para trabalhar, que eu era gerente da empresa, e ele foi me buscar para trabalhar, ele era um cristão. Só que ele não tocava em assunto de Bíblia comigo, porque eu proibia. Eu proibi a minha mãe um dia, que a minha mãe sempre vinha, né? Filho, você tem que voltar. Falei: mãe, se você ficar falando de Bíblia para mim toda vez que eu venho aqui, eu não vou mais vir na tua casa. Então eu creio que, como eu não permitia que ninguém falasse para mim, Deus falou: você vai ver, eu vou falar com você. E a hora que eu entrei no carro daquele rapaz, eu estava com os olhos vermelhos, né? E eu falei: eu tenho uma coisa para te contar. Ele falou: você andou chorando. Eu falei: andei. E aí contei para ele. Ele me abraçou, nós choramos juntos. Ele orou comigo. E a partir daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Eu trabalhei aquele dia. No outro dia eu peguei o carro, vim para Cascavel. Eu vim pensando: como é que eu vou contar para minha esposa agora que eu sou convertido? Porque era um assunto que a gente não falava em casa. E a Tânia, ela era católica, mas não frequentava. Cheguei em casa de viagem, dei um beijo nela, no Tiago, e falei assim: amor, tenho uma coisa para te contar. Ela falou: eu também tenho. Falei: então conta você primeiro, né? Pensei, porque vai que conforme o que ela me contar, eu já nem conto o que aconteceu. Ela falou assim: faz 90 dias que eu estou fazendo um estudo bíblico com a sua mãe. E ontem eu me converti. No mesmo dia que eu em Londrina, ela em Cascavel. E eu aprendi que eu tenho que contar tudo para você, porque agora eu quero me batizar. Ela falando para mim. Eu abracei ela e nós choramos. Eu estou testemunhando isso, queridos, porque eu tive uma experiência de voz audível. Ela teve uma experiência ouvindo a palavra de uma outra pessoa. O Espírito Santo, a gente não pode pôr ele num quadradinho. Cada um aqui de nós teve uma experiência particular com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se alguém falou para você do Evangelho, se foi sozinho, como no meu caso, se foi vendo um filme. Eu conheço uma pessoa que se converteu aos 70 anos de idade. Depois de muitos anos de oração, essa pessoa se converteu assistindo um filme. Quase não dá para acreditar, amados. O Espírito Santo falou com a pessoa, ela ouvindo um filme cristão. E quando acabou o filme, ele falou assim: eu não quero ser como essa pessoa do filme, eu quero entregar minha vida para o Senhor. O problema é que nós, às vezes, nós queremos pôr o Espírito Santo dentro de um quadradinho. O Espírito Santo age do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o que você e eu precisamos ouvir. Às vezes o que vai me impactar não é a mesma coisa que vai impactar a vida do Alcione. Não é a mesma coisa que vai impactar a vida do Samuel. Ele conhece a cada um de nós, sabe por quê, queridos? Porque Ele nos formou. A palavra diz que Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele te conhece.
Então Ele conhece todos os meus pecados. Conhece. Tudo aquilo que você faz em secreto, Ele conhece. Se você tiver consciência de que o Espírito Santo vê tudo que você faz, muita coisa do que você faz, você vai deixar de fazer. Queridos, isso é algo sério. Vocês me perdoem, é que eu sou bem chorão, viu? Eu queria contar uma outra conversão, rapidinho. Aí eu me converti e a gente já estava com um grupo caseiro em casa, uma turma grande, nessa casa que eu moro, que quando nós construímos, nós já construímos com uma sala grande, porque eu tinha o desejo de ter um grupo na minha casa. O Alcione lembra, porque ele também, quando comprou a casa dele, a primeira coisa que a gente olhava era o tamanho da sala, né, Alcione? Porque ele também tinha um grupo na casa dele. E as pessoas começaram a chegar, e um dos irmãos levou um convidado, um médico. E eu trabalhava com médico, né? Na hora, assim, eu lembro que eu dei uma torcida de nariz, falei, pá, o que esse camarada veio fazer aqui, né? É verdade. Mas começamos a orar, todos de pé na sala orando, para iniciar o grupo. E Deus falou para mim assim, eu quero que você vá lá e ore com ele. Eu falei, Senhor, manda a pessoa que trouxe ele orar com ele, que conhece ele, eu nem conheço ele direito. Deus falou, eu quero que seja você, obedeça. E eu lembro que quando nós terminamos de orar, eu atravessei a sala, cheguei do lado dele e falei assim, Deus mandou eu orar com você, você permite? Esse homem caiu de joelhos no chão, começou a chorar. Ele levantou as mãos e falava assim, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa porque eu sou pecador. E eu orei com ele. E aquele homem entregou a vida dele a Jesus, naquele momento. Sem nenhuma pregação, nada elaborado. Aí quando ele terminou, ele orou, entregou a vida dele, ele falou, quero testemunhar. A hora que eu entrei aqui nessa casa, eu falei para Deus, se o Senhor verdadeiramente existe, eu quero que o líder desse grupo ore comigo, sem eu pedir. Vocês percebem, queridos, como que Deus age? E se eu não tivesse obedecido? Por isso que a hora que eu fui orar com ele, ele caiu de joelhos e reconheceu que ele era pecador e que ele precisava de Deus. Porque ele falou, Deus existe. Foi no início, já de largada. Então, queridos, eu queria contar esses dois testemunhos para vocês, para mostrar como o Espírito Santo age e como ele usa as nossas vidas. Basta a gente se dispor. Eu sei que se nós fôssemos ficar testemunhando aqui sobre o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, faltaria muito tempo, porque são muitas coisas. É que nós, às vezes, não damos o devido valor para as coisas que o Senhor faz. Vocês sabiam que o Espírito Santo tem todas as características de uma pessoa? Não sabia? Eu vou te provar na Bíblia. Nós não vamos abrir para ganhar tempo, porque são muitas passagens. Mas eu vou falar as passagens, vai ficar gravado, depois você pode revisitar essa ministração e ver as passagens. Romanos 15:30, a palavra diz que Ele ama. Ele ama. Ele ama cada um de nós. Apocalipse 2:7 fala que Ele fala. Então quem falou comigo? O Espírito Santo. Quando Deus fala com você, saia do teu lugar, vá lá e abençoe a vida do irmão, e você não obedece, você está desobedecendo o Espírito Santo. Nós temos que aprender, queridos, a obedecer. Muitas vezes a gente fala assim, ai Deus, mas o que eu vou falar? Eu nem conheço a pessoa. Às vezes Deus não quer nem que você vá orar com a pessoa, mas que você abrace a pessoa e fala assim, Deus mandou te abraçar e dizer que Ele te ama. Às vezes a pessoa está precisando ouvir aquilo, e Deus quer te usar, e a gente não obedece. 1 Coríntios 2:13, a palavra diz que Ele ensina.
Vocês percebem que você pode ler a Bíblia e aprender sozinho? Ele ensina. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que diz que não sabe ler. A única coisa que ela consegue ler é a Bíblia. Vocês já pararam para pensar nisso? Não foi isso, Denise e Luciano, que eles contaram para nós? A pessoa não sabe ler. Se você der um material para ler, não consegue ler, mas a Bíblia lê. Coisa louca isso, né? Queridos, Efésios 4:30 diz que ele se entristece. O Espírito Santo se entristece. Se entristece com as nossas atitudes, com o nosso modo de vida, e nós não darmos o devido valor a ele. Ele se entristece. Mas não deixa de nos amar. Mas ele se entristece. Quando um filho faz algo errado para você que é pai e mãe, você pode até se entristecer, mas você nunca vai deixar de amar ele. É ou não é? 2 Timóteo 1,14, a palavra diz que ele auxilia. Romanos 8, 26 e 27 diz que ele intercede por nós. A palavra diz que o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem vontade própria, em 1 Coríntios 12, 11. Ele não está aqui no nosso meio, habitando no nosso coração para fazer a nossa vontade. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo não pode ser tratado como aquele gênio da lâmpada que eu busco ele quando eu quero um desejo realizado. Não. Ele tem vontade própria. E 2 Coríntios 13, 13, a palavra diz que nós podemos ter comunhão com ele. Você sabia disso? Você pode ter comunhão. Você pode ter comunhão com o Espírito Santo. No Velho Testamento, queridos, os irmãos do